Vamos lá então, vamos dar início à nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Aninha, que bom ter você aqui. Aproveita, já manda os aviãozinhos aí para os seus amigos e chama para essa live, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Você é o protagonista ou o antagonista da sua história? E para a gente saber se nós somos o protagonista ou o antagonista da nossa história, a gente precisa entender um pouquinho quais os significados reais de cada uma dessas palavras, né? O que é protagonista? O que é antagonista? Vamos lá então? Protagonista. Protagonista é um personagem mais importante de uma trama. Ele nasceu lá no passado, antigamente, na época das arenas, né? Na época do teatro. Então, protagonista é a pessoa mais importante da trama. E o que é o antagonista, então? O antagonista é o que age no sentido oposto. O antagonista, ele é um opositor. Ele é um opositor de uma ação, de um fato, de um sentimento. É aquele que é contra alguém ou alguma coisa, um adversário, né? Então, o protagonista é o personagem principal de uma história, né? E nós conhecemos essa expressão, essa palavra de protagonista por causa de novelas, de filmes. Então, protagonista ficou muito conhecido por causa disso, né? E o antagonista, normalmente, é o vilão da história, né? E se nós somos, e essa é a pergunta principal dessa live, se nós somos o protagonista ou o antagonista dessa história, da nossa história? Quem de fato você é na sua vida? Você é o protagonista ou você é o antagonista? A maioria das pessoas, elas vivem achando que elas estão vivendo como sendo o protagonista da história. O protagonista de uma história, tudo gira em torno dele. A vida gira em torno do protagonista. É ele quem toma as decisões, todas as decisões que ele toma reflete na vida dos outros. Então, a gente vive uma vida querendo ser o protagonista da nossa história, né? Mas hoje eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Vamos lá. O protagonista é sempre uma figura carismática, uma figura forte, uma figura querida, uma figura amada por todos. E o antagonista, normalmente, ele é aquela figura que é odiada por todos, né? Se não odiada, que é uma palavra muito forte, é uma pessoa que não agrada a maioria das pessoas, é uma pessoa que nunca está satisfeita com nada, é uma pessoa que na maioria das vezes ela só reclama, ela é uma pessoa que sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Aquela pessoa antagonista é aquela pessoa que é pessimista, que não acredita que as coisas vão dar certo. E quando eu comecei a lembrar das características do protagonista e das características do antagonista, me veio um desenho. E quem é da década de 60, assim como eu, né, da década de 60, vai lembrar desse desenho. Quem conhece o Hard da Hanna-Barbera? Ó céus, ó vida, ó azar. Ó, isso não vai dar certo. Quem lembra desse personagem? E mais do que isso, eu já vou te fazer uma pergunta. Se você lembra desse personagem da Hanna-Barbera, eu vou te perguntar, você é esse personagem da Hanna-Barbera? Ou você conhece pessoas ou convive com pessoas que lembram muito Hard do desenho da Hanna-Barbera? Tem o Hard, né? Que é aquela pessoa pessimista, que acha que tudo nunca vai dar certo, que sempre dá as coisas dá errado para ele, e aquela pessoa triste, amargurada, anda até encurvado porque o peso do mundo está sobre ele, né? Ele é a figura exata do antagonista. Quando você pensa em um antagonista, você pode simplesmente ser levado ao mundo do hard, achando que nada vai dar certo. Você conhece alguém assim? Ou você é
esse alguém que se lembra muito parecido com o Hard. E olha só que interessante, o Hard, se hoje ele fosse estudado, né, ele seria uma pessoa, um personagem que ele tem uma depressão nervosa crônica e profunda. Se ele passasse por um especialista, por um terapeuta, por um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, ele seria classificado como uma pessoa com depressão nervosa crônica e profunda. Então vamos colocar a figura do Hard como sendo o nosso antagonista, com todas essas características que eu já passei de informação para vocês. Agora vamos pensar no protagonista, que é aquela pessoa que está sempre animada, acreditando que tudo vai dar certo, sempre com seus ideais, é agregadora, as pessoas gostam de estar perto, é uma pessoa animada, alto astral. Você é ou conhece alguém assim, ou várias pessoas assim? Então, tá aqui, ó. Vamos colocar que assim como o antagonista é o Hard, nós vamos colocar o Lip como sendo o protagonista dessa história, tá? Vamos colocar a figura do Lip, que era o parceiro do Hard nas empreitadas, né? E que significava o protagonista e o antagonista, sendo o Lip, sendo a pessoa animada, sendo a pessoa que toma as atitudes, que tem um planejamento, que sempre está em busca de uma realização ou de um ideal. Está seguindo esse raciocínio, né? Se você não for essa pessoa, né, o Hard, porque na realidade ninguém quer ser o Hard. Ninguém quer ser essa pessoa do ó céus, ó dia, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Ninguém quer ser o Hard. Ninguém na vida nasceu para ser o Hard, né? Todos nós, ninguém quer ser o antagonista, né? Todos nós nascemos com o propósito de ser o Lip, de ser o protagonista da nossa história, de ter os nossos sonhos, de ter os nossos projetos, de desenvolver, de estar sempre sonhando, de estar sempre buscando atingir os nossos objetivos. Mas olha só, primeiro eu gostaria de saber se você se considera o protagonista, né, o Lip, ou se você se considera o antagonista, o Hard. E se você é o protagonista, se você conhece alguém parecido com o Hard, que é essa pessoa que muitas pessoas classificam como sendo uma pessoa pesada, como uma pessoa que onde ela chega, ela muda o ambiente por ser uma pessoa que está sempre deprimida, acreditando que as coisas não vão dar certo, sempre sendo aquela pessoa pessimista. Se você não for o Hard, você conhece alguém como ele? O que você pensa dessa pessoa? Como que você classificaria conviver ou ser como uma pessoa dessa? Normalmente as pessoas diriam assim, é uma pessoa muito pesada, né? É difícil conviver com uma pessoa assim. Tem até alguns versículos da Bíblia onde fala de provérbios que diz que uma pessoa assim como o Hard, é uma pessoa queixosa, uma pessoa que tem pensamentos depressivos, que está sempre de baixo astral, achando que as coisas não vão dar certo, que a gente tem que se afastar de pessoas assim. Agora eu te pergunto, como você se afasta de uma pessoa assim, se essa pessoa é seu filho, é seu marido, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é o seu amigo, é o seu colega de trabalho, é o seu líder? Como que você se afasta dessas pessoas que estão intimamente ligadas à sua vida? Como que você se afasta de pessoas assim? E se você é uma pessoa assim, como que você vive a sua vida sendo dessa forma? Olha, eu quero trazer algo para vocês hoje que vai levar vocês a uma profunda reflexão, sabe? Uma profunda reflexão mesmo. Porque todos nós temos os dois caráteres, tanto de ser o protagonista como de ser o antagonista da nossa história.
tem pessoas que por natureza, e aí eu falo de uma maneira muito afirmo, né? De uma maneira muito clara, que tem pessoas que, se nós fôssemos falar através dos traços de caráter, nós diríamos que ela tem traços de caráter aonde esse traço do hard, ele é muito mais acentuado, né? Se nós fôssemos falar em comportamentos, eu posso te falar também que tem pessoas que têm um comportamento onde esse traço é mais acentuado, ou seja, traduzindo, né? Todos nós temos essas características de ser ora o nosso antagonista e ora o nosso protagonista. Só que tem pessoas que esse traço que nós detectamos no hard é mais aprofundado, né? Ele é um traço mais característico. Pode ser por uma característica da personalidade da pessoa, por isso que eu falei, pode ser um traço do caráter da pessoa. Todos nós temos vários traços no nosso caráter. Nós temos a melancolia, nós somos pessoas fleumáticas, todas nós temos todos esses traços. Tem pessoas que têm esses traços mais desenvolvidos, como o do hard, são mais acentuados, né? E por isso tem dificuldade maior de tratar esses traços, de conseguir sair desse processo depressivo. E aí você vai me falar, nossa Patrícia, mas se a gente levasse todas essas informações que você está passando para dentro do livro mais conhecido e que a maioria das pessoas tem, que é a Bíblia, tem personagens na Bíblia que têm essas características do hard? Tem sim. Olha só que coisa interessante. Se você for lá em 1 Reis 19:4, vai estar assim. O profeta Elias, após ter o poder de Deus manifestado na vida dele e ter vencido os 400 profetas da rainha Jezabel, ele estava cansado, ele estava abatido emocionalmente. Quando ele soube que a rainha Jezabel mandou um recado para ele dizendo que o que ele havia feito, que ele matou os 400 profetas da rainha Jezabel à espada. E a Jezabel mandou um recado para Elias dizendo que o que ele havia feito com os profetas dela, ele faria com ele também. Ela mandaria matar. E ele estava tão cansado, tão abatido, ele acabava de sair vitorioso de uma batalha. Havia matado 400 profetas da rainha Jezabel, porque o poder de Deus havia se manifestado sobre a vida dele. E mesmo assim, mesmo ele tendo vivido algo sobrenatural na vida dele, ele sendo protagonista de tudo aquilo que havia acontecido, ele teve medo e fugiu. E pior, além dele ter medo e ter fugido, lá em 1 Reis 19:4 diz que ele orou da seguinte forma, ele orou assim, ó: já basta, Senhor, toma agora a minha vida em suas mãos, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Ele ficou tão temeroso, ele teve tanto medo, ele ficou tão abatido, a sua alma se abateu tanto, que ele orou pedindo a morte. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, mesmo que nós sejamos o protagonista da nossa história, mesmo que nós sejamos o Lipe, o tempo inteiro na nossa vida vai ter momentos em que o hard vai aparecer. O que eu sempre falo nas minhas lives é o seguinte: é que você tem o direito de se sentir triste, se sentir abatido, se sentir desanimado, e você até pode viver esse processo. O que você não pode é se prostrar e viver nesse local, que não é um local bacana, que não é um local bom para você ficar. Ficou claro isso? Todos nós
somos o protagonista da nossa história e o antagonista da nossa história. Na maioria das vezes, se você não é o Lipe por essência e por natureza, o Hard por essência e por natureza, que tem aquele processo mais depressivo, né? Aquele processo mais pessimista, porque isso são traços de caráter, são traços de personalidade, que nem eu falei. O Corpo Explica fala isso, os psiquiatras falam isso, os terapeutas falam isso, que cada pessoa tem as suas características, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado. O importante é você conhecer você e saber se no teu dia a dia você é o hard, o antagonista, né? Que é pessimista, que é deprimido, que acha que nada vai dar certo, que tem um tremendo de um azar, que acha que a vida não é correta para ele, que a vida não é boa. Ou se você é o Lipe, a pessoa otimista, que está sempre focada nos seus objetivos, que está sempre tentando realizar os seus sonhos, está sempre querendo crescer. Você tem que identificar qual traço você tem em maior escala. Se você é o antagonista ou se você é o protagonista. Porque se você for um antagonista, tudo bem, não tem problema. Você vai entender que isso é um traço da sua personalidade e você vai ter que ter armas, ferramentas para lutar com isso. Olha, eu sou o hard. Ó céus, ó dia, ó noite, ó vida, ó azar. Eu tenho essa característica, eu sou assim. Já entendi que isso é um traço do meu caráter, isso é um traço do meu comportamento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar ferramentas. Quando eu estiver num projeto e eu começar, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar, eu vou entender que isso é um traço da minha personalidade e eu tenho que buscar ferramentas para mim me afastar disso. Faz sentido? Porque nem nós somos pessoas que temos vários traços, como eu já falei para vocês. Nós temos traços de ser melancólico, nós temos traços de ser sanguíneo, nós temos traços de ser fleumático, todos nós temos esses traços. Alguns em maior escala, outros em menor escala, né? Cada um desses traços, mas nós temos. Então nós temos o traço de ser antagonista e protagonista. Por isso que você precisa identificar. E eu coloquei aqui os dois personagens da Hanna-Barbera, da década de 60, como sendo o antagonista, o Hard, que ele é uma figura pessimista, ele é uma figura onde acha que nada vai dar certo, e o Lipe sendo a pessoa que está sempre buscando atingir os seus objetivos. Então, me diga, quem você é na sua essência? Porque nós já sabemos que nós temos os dois. Nós somos os dois. Nós somos os antagonistas e o protagonista da nossa história. Ficou claro isso para vocês? Agora, o que é importante? Identificar qual dos dois traços nós temos em maior escala. Porque se nós somos um antagonista, nós temos que buscar ferramentas para lidar com essa característica, esse traço da nossa personalidade. E para a gente saber se somos antagonista ou protagonista, nós temos que mergulhar no autoconhecimento, né? Eu já falei em outras lives que tem um versículo da Bíblia que diz assim como cidades com seus muros derrubados, assim é a pessoa que não sabe se controlar. E o que isso quer dizer? Quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou uma cidade de muros derrubados, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que me aflige, eu não sei quais os comportamentos que eu vou ter diante de determinadas situações, eu não sei quais são os meus limites, eu não sei quais são as minhas características. Então, quando eu mergulho no autoconhecimento, que eu conheço e sei quem eu sou, eu já vou saber quais são as ferramentas que eu preciso carregar e trazer para a minha vida, né? Engraçado falar do profeta Elias, porque assim como o profeta Elias, dentro da Bíblia, tem outros profetas também que eram protagonista e também eram antagonista da sua história de uma forma muito parecida, né? Era protagonista, estava ali lutando batalhas, sendo vitoriosos,
porque a mão de Deus estava sobre a vida deles. E quando eles estavam no período de depressão, de tristeza, eles eram antagonista mesmo, né? Nós temos aí vários exemplos. Nós temos Elias, onde eu já falei que está lá em 1 Reis 19:4, eu citei o versículo e falei que depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, ele soube que ele seria perseguido e seria morto, então ele se escondeu, teve medo, ficou abatida, orou a Deus pedindo a morte. Se você tem dúvida, vai lá, 1 Reis 19:4. Mas também não tem só Elias nessa situação. E por que eu estou trazendo isso? Para te mostrar que nós temos as duas características de ser antagonista e protagonista, né? E estou falando de grandes homens que está na nossa história e que mudou toda a nossa trajetória, né? Vamos falar também do profeta Jeremias, que ficou conhecido como um profeta chorão, né? E escreveu Lamentações. Está lá, escreveu suas lamentações no livro de Lamentações, você pode ver no versículo 3:17, né? Jonas, que ficou deprimido por causa da bondade de Deus a favor dos moradores de Nínive. Então, gente, se esses grandes homens, eles eram antagonistas e protagonistas da sua história, com uma intensidade tremenda, fica muito claro que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que somos, nós trazemos esses dois traços de sermos o protagonista da nossa história e o antagonista da nossa história. Agora é importante identificar qual desses traços é mais forte na sua vida. Se você é uma pessoa, assim como o Lipe, que vai atrás dos seus objetivos, vai atrás dos seus ideais, está sempre buscando, acha que a vida é boa, acha que vai estar tudo certo, cai, levanta rapidamente. Ou se você é o hard, que acha que tudo na vida é uma luta, é uma batalha, que nada vai dar certo para você, que a vida é um peso. Então você tem que entender se você é mais o Lipe, que é o antagonista, o protagonista, ou se você é mais o hard, que é o antagonista. Agora vai um alerta aí para vocês, né? Já ficou claro que nós temos esses dois traços na nossa personalidade, de ser antagonista e protagonista. Mas olha, fica um traço interessante aí, uma dica interessante para vocês avaliarem. Eu vou ilustrar o desenho porque é um desenho que muita gente conhece, é muito fácil de entender. Se você vai lá no desenho e assiste um episódio, e você pode buscar no YouTube tem, você vai entender que o Lipe, que era a pessoa que estava sempre buscando realizar os sonhos, sempre buscando ter uma vida boa, era uma pessoa animada, era uma pessoa otimista, e o seu melhor amigo era o Hard, eles estavam sempre juntos. Você vai observar que em muitos momentos o Hard, ele servia de consciência para o Lipe, que muitas vezes as coisas não davam certo, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que não basta a gente ser só o protagonista da nossa história e achar que tudo vai dar certo e fazer as coisas sem planejamento e fazer as coisas sem pensar e fazer as coisas sem avaliar, sem fazer as coisas exatamente sem planejamento, né? Achando que vamos e a hora que chegar lá a gente vê como que vai fazer. Isso está errado, né? Isso não é ser protagonista, isso é ser irresponsável, né? Porque muitas vezes, se você é um protagonista sem saber aonde você vai chegar, nem como vai chegar, você se torna uma pessoa irresponsável. Você se torna somente um sonhador que não sabe como vai realizar o seu sonho, né? Então, você ser um sonhador, somente um sonhador, também não resolve. Você precisa ter um planejamento, você tem que ter as suas ações estruturadas, você tem que saber onde você vai chegar, de que forma você vai chegar, quando você vai chegar. Então, você tem que ter toda uma estratégia e um planejamento. Isso é ser um protagonista, né? Porque fazer as coisas sem saber onde vai dar também não resolve, né? O que me chama a atenção é que muitas vezes a gente pode classificar, como eu falei, os especialistas, né, os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, terapeutas, eles classificaram, né,
a personagem, o personagem da Hanna-Barbera, o Hard, como sendo uma pessoa depressiva, depressivo, com depressão nervosa crônica profunda. Então ele era uma pessoa enferma. Então isso é interessante a gente saber, porque se eu tenho essa característica de ser a pessoa, ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo, eu preciso ter um entendimento que grau e qual é a intensidade que esse antagonismo tem exercido na minha vida, porque às vezes isso não pode não ser somente um traço do seu caráter, um traço da sua personalidade, isso pode ser uma enfermidade. E se é uma enfermidade, assim como foi classificado na época para o Hard, né, uma depressão nervosa crônica e profunda, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um psiquiatra para te orientar numa medicação, para te estabilizar, porque às vezes acontece de você estar doente. E isso não ser somente uma característica da sua personalidade. Pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome de pânico, pode ser um estresse muito profundo. Então a gente tem que ter essa consciência. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Porque se eu era um LIP e de repente eu me tornei um Hard, alguma coisa no meio do caminho aconteceu. Né? Eu posso ter deixado que os traumas da minha vida me adoecesse de tal forma que eu me transformei na figura do Hard sem ver, sem observar. E talvez somente uma terapia ou somente um acompanhamento com um psicólogo não vai resolver. Muitas vezes ou algumas vezes você vai precisar passar por um psiquiatra para ele te dar uma medicação para estabilizar o seu humor e aí sim você ir para um psicólogo, para um terapeuta, para te ajudar no processo. Por isso que é muito importante a gente se conhecer e saber quem somos. Porque olha só o que acontece. É muito interessante a gente ter essa clareza. Assim como o LIP ou o Hard, vamos pelo Hard, né? Porque existem muitas pessoas que estão vivendo esse processo, principalmente agora no processo pandêmico, que está se transformando na figura do Hard, né? E como isso acontece? Se eu já sou uma pessoa que eu já tenho na minha personalidade ou no meu caráter traços do Hard, né? E de repente eu passei por traumas muito grandes e profundos na minha vida, que pode ter me acentuado essa característica, e hoje eu estou mais lá no abismo, mais no profundo, isso é natural, porque eu já tinha essa característica, tá? Mas o que eu quero dizer? Que isso tem que ser olhado. Porque se eu já sou uma pessoa com essas características e passei por traumas muito profundos, numa sequência muito próxima uma da outra, e isso ficou muito acentuado, com toda certeza eu posso ter adoecido, né? Porque se eu já tenho esses traços na minha personalidade e no meu caráter e vivi situações muito pesadas, como sonhos destruídos, partida de entes queridos, perda de recursos financeiros, muitas outras situações. Rompi relacionamento com pessoas próximas, perdi uma casa que eu gostava, ou enfim, né? Se teve coisas que foram muito profundas na tua vida, que são considerados traumas, numa sequência muito próxima uma da outra, que não deu tempo de você superar esses traumas, né? Se você já tem a característica de ser o Hard e das características que o Hard tem e passou por esses processos num espaço muito pequeno de tempo, você não, com certeza ficou com a sua personalidade muito mais acentuada, porque você não teve tempo de assimilar isso. Então, o trauma está aí, ele precisa ser visto, ele precisa ser tratado. Mesmo que você tenha a característica de ser uma pessoa um tanto quanto pessimista, um tanto quanto achando que as coisas não vai dar certo, você precisa olhar para isso.
porque às vezes você adoeceu e não percebeu. Muitas vezes você pode estar precisando de uma ajuda e não se deu conta disso, né? Assim como você ser uma pessoa otimista 24 horas do dia, cair e levantar, também não é bom, porque uma pessoa com essas características, ela não olha para o que está acontecendo de errado, ela não olha aonde ela está errando, por isso que ela cai com muita frequência. O que eu estou querendo dizer é que o equilíbrio entre um e outro, ele é muito importante, né? Ele é muito importante a gente ter o equilíbrio de ser o protagonista da nossa história, mas quando a gente chega naquele momento que a gente começa a ser o antagonista da nossa história, é muito importante a gente observar o que o antagonista está dizendo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Da onde está vindo aquela melancolia? Da onde está vindo aquela tristeza? Da onde está vindo aquele sentimento que você não está conseguindo classificar? Eu costumo dizer para as minhas clientes, para os meus clientes, o seguinte: não adianta você pegar, levantar o tapete e colocar todo o seu lixo emocional debaixo do tapete e achar que está tudo bem, que está tudo legal. Não adianta você fazer isso. Você tem que levantar o tapete, remover o lixo debaixo do tapete, separar o lixo, né? Que muitas vezes a pessoa acha que ela tira o lixo do tapete, tira o lixo debaixo do tapete e joga no lixo e acabou. Não é. Ele tem que ser separado e cada lixo ser colocado no seu recipiente adequado, né? Porque tem lixos que a gente tem que nominar antes de descartar. Porque se você descarta um lixo sem saber o que você está descartando, sem nominar aquele lixo que está sendo descartado, que benefício há? Você simplesmente abriu mão de um lixo que você não sabia nem que lixo era. Como que você se protege amanhã de uma situação para aquilo não virar um lixo que vai ser colocado debaixo do tapete novamente? Observa que existe recorrências aí quando a gente pega o lixo debaixo do tapete e descarta ele em qualquer recipiente sem separar e classificar cada lixo para cada lixo ir para o seu recipiente adequado. Tem lixo que a gente carrega, que nós trouxemos dos nossos pais. Tem lixo dos nossos avós, dos nossos líderes, dos nossos professores, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Nossa, lixo dos nossos pais, de pais, de avós, de irmãos, lógico, é evidente que tem. O que é isso? Quais são esses lixos? São mágoas, são ressentimentos, são rancores, são raízes de amargura. Por isso que é muito importante classificar esses sentimentos, entender esse lixo emocional que está sendo descartado e colocar o descarte no local adequado, né? Tem lixos que tem que ser reciclado, não pode ser jogado fora. Tem lixos emocionais que tem que ser reciclados antes de e não jogar fora. Tem que reciclar. E esse processo chama ressignificação. Por isso que é importante olhar para isso. E por que eu estou falando isso? Para ficar muito claro que muitas vezes quando a parte de ser o antagonista nos vem com uma força muito grande, a gente tem que olhar para isso. E quando a gente se torna um antagonista na nossa história? Quando a gente está achando que tudo vai dar certo, correndo atrás dos nossos objetivos, sonhando, batalhando, botando em ação, realizando projetos e de repente alguma coisa nos para, vem um sentimento de tristeza, vem um sentimento de fracasso e chega aquele momento que a gente tem vontade de largar tudo, correr e se esconder. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo agora, vocês passam por momentos assim. Porque, olha só, e se você falar para mim que não passa, eu não vou acreditar. Eu vou te dizer, olha, vamos olhar para isso, porque tem alguma coisa aí que você não está querendo enxergar, porque isso não faz parte da natureza humana. O que faz parte da natureza humana é o que eu acabei de ler aqui para vocês,
o que eu falei sobre o profeta Elias, o que eu falei sobre o profeta Jeremias, que era um homem angustiado, era um homem aflito, era um homem que, se a gente parar para avaliar as características dele, era muito parecida com as características do Hard. E tá tudo bem, não existe nada de errado nisso. Porque mesmo ele tendo essas características, ele realizou grandes feitos, grandes feitos. E é por isso que é importante a gente entender que momento da nossa vida nós estamos vivendo, qual é o papel que nós estamos desempenhando exatamente nesse momento, de protagonista ou de antagonista. E se for de antagonista, o que nós não estamos conseguindo enxergar? Da onde está vindo aqueles sentimentos? Para que a gente possa trabalhar, né, nominar, se for necessário ressignificar, para poder voltar a ser o protagonista de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito consciente, para conseguir caminhar realizando os nossos sonhos rumo aos nossos objetivos. Então a gente precisa ter essa clareza. Por isso que eu volto a falar aqui, mergulhar no autoconhecimento é a coisa mais importante que existe. A gente precisa saber quem nós somos. Isso faz parte da nossa filiação, isso faz parte do nosso pertencimento. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos conseguir caminhar. Nós precisamos saber quem somos, saber a que nós pertencemos, saber qual é o nosso propósito. Isso é extremamente importante, porque quando a gente não sabe quem nós somos, a gente caminha no escuro, a gente caminha tateando, a gente não sabe se a gente está caminhando na direção correta, né? Como que é possível? Se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que vem e falam para mim, eu acredito, né? Eu posso estar muito certa dos meus objetivos, eu posso estar caminhando muito na direção correta. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a quem eu pertenço, se eu não sei qual é o meu propósito, a primeira coisa que vierem me falar contrária àquilo que eu estou falando, eu vou me perder. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quem eu sou? Eu sou o Lipe? Eu sou o Hard? Ah, eu sou o Hard, ok, tudo bem, eu sou o Hard. Então eu entendo que eu tenho na minha personalidade, eu tenho as minhas características é de uma pessoa pessimista, que acha que as coisas não vão dar certo. Então eu sei disso, então eu tenho que ter ferramentas para isso. Quais são as ferramentas? Olha, Patrícia, você sabe que você tem essas características na sua personalidade. O seu perfil tem essas características, esses são traços do seu caráter. Eu já entendi. O que eu faço? Eu faço que eu tenho que pensar de forma diferente, né? Anjinho bom, que nem eu sempre falo, anjinho mau, consciente e inconsciente. Consciente falando para o inconsciente, que são as minhas características do Hard. Ó céus, ó dia, ó noite, o consciente. Você já sabe que você é assim. O que você tem que fazer? Vamos mudar o foco? Vamos mudar o objetivo? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E é o consciente lutando com o inconsciente. Só que você tem que ter a consciência de quem você é. Porque você pode ser o protagonista da sua história, mesmo o seu traço de caráter, mesmo o traço da sua personalidade, mesmo o seu perfil, ele ser um perfil de antagonista. E tá tudo bem, você só precisa trazer ao consciente aquilo que está inconsciente, aquilo que você não sabe, né? E isso o autoconhecimento ajuda, tá? Porque não adianta, mas Patrícia, quem é melhor? Ser o antagonista ou ser o protagonista? Como eu disse, não adianta você ser o Lipe, o protagonista, se você não tem as suas metas claras, se você não tem os seus objetivos traçados, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é, se você não sabe a quem você pertence, se você não sabe qual é o seu propósito. Você pode ser o protagonista da sua história? Pode. Sem saber isso? Pode sim. E um protagonista da sua história que não sabe a quem pertence, qual é a sua filiação, qual é o seu propósito,
ele vai também tatear no escuro. A única diferença é que enquanto o antagonista tateia no escuro, vai lá tateando no escuro, né? Ó céus, ó dia, ó noite, ó azar, ó vida, com aquele peso nas costas, o protagonista vai tateando no escuro, feliz, alegre, saltitante, achando que tá tudo bem. E não tá. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tanto um quanto o outro, que ambos nós temos dentro do nosso caráter, dentro da nossa personalidade, a gente tem que saber quem somos para a gente poder trabalhar. Porque se eu sou o protagonista, se eu sou o Lipe e não tenho um embasamento, uma estrutura, um planejamento, também não vai adiantar nada. A única coisa é que eu vou ser feliz. Só. Mas também o otimismo, só pelo otimismo, não gera fruto nenhum, né? Não gera fruto nenhum. Eu vou ser uma pessoa feliz, alegre, que não realizou. Vou ser uma pessoa feliz, alegre, que não sabe qual é o seu propósito. Ah, Patrícia, mas entre ser feliz e ser triste, eu prefiro ser feliz. Ok, é uma escolha sua. Só que eu prefiro ser feliz, eu prefiro ser o protagonista, mas eu prefiro também saber onde eu estou indo, saber qual é o meu planejamento, sabendo onde eu vou chegar, quando eu vou chegar e de que forma que eu vou chegar. Eu prefiro assim, mas se você prefere diferente disso, não tem problema, tá tudo bem. A escolha é sua, né? E não existe nada de errado. O que é importante a gente saber quem somos, né? Isso é o mais importante. Mas até para você saber quem você é, você precisa do autoconhecimento. Você precisa mergulhar no autoconhecimento, né? Saber de fato quem você é. Faz sentido isso para vocês? Gente, durante muitos anos da minha vida, eu fui o Lipe, sabe? O protagonista da minha história, tateando no escuro, mas estava tudo bem, eu era muito feliz. E continuo sendo feliz. A única diferença é que hoje eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quando eu vou chegar. Eu sei de que forma eu vou chegar. E aonde eu vou chegar. Porque eu já tenho um planejamento para cada área da minha vida. Está planejada. Com dia, hora, mês e ano. Vai acontecer conforme eu estou determinando? Não sei. Não posso te dar essa resposta. Não posso. Principalmente porque eu sei e eu vivo crendo que a minha vida a Deus pertence, certo? Só que eu tenho que ter um planejamento, porque Ele mesmo disse, para mim ter bom ânimo, e eu tenho bom ânimo, né? Então, se for da vontade de Deus e Ele permitir, eu vou realizar. Agora, se não for da vontade dele, eu também não posso, não tem como eu ir contra a vontade de Deus. Mas que fique claro é que você tem que ter planejamento. Que fique claro que você tem que saber quem você é. Que fique claro que você tem que saber quais são os teus talentos, a quem você pertence e qual é a sua filiação. Lembra da pirâmide que eu mostrei na live passada, onde a gente fala de ambiente, comportamento, crenças e valores, e habilidades e capacidades, ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, crenças e valores, e assim vai chegando até chegar no topo da pirâmide, onde são pouquíssimas pessoas que vivem ali, somente 2 a 3% das pessoas do mundo vivem no topo da pirâmide, que é onde a gente atinge a nossa espiritualidade. Porque quando a gente chegou lá no topo da pirâmide, a gente já sabe qual é a nossa filiação, a gente já sabe a quem a gente pertence, a gente já sabe quem a gente é, a gente já sabe a quem a gente está conectado, como a gente está conectado e como a gente tem que viver a nossa vida, né? Agora, a grande maioria das pessoas vive no raso da pirâmide, né? E eu fiz uma pergunta muito simples. E se eu perguntar, tem muitas pessoas que vão ter dificuldade para responder isso, né? E a pergunta que eu te faço novamente é: você é um antagonista ou o protagonista da sua história nesse momento? E que tem que ter clareza, e tem que ser legítimo, e tem que ser verdadeiro para responder isso, né? Porque quando a gente é honesto com nós mesmos em nossas respostas,
sem mascarar as coisas pra gente, olhando, nos olhando mesmo, sabe? Dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro da nossa essência, sabendo quem nós somos, dentro da nossa, nos olhando de forma desnuda mesmo, né? Sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações e nos amando do jeito que nós somos. Sabemos que somos falhos e precisamos melhorar muito e sabendo onde está a nossa falha que precisa ser trabalhada e trabalhando essas falhas para que elas deixem de ser falha e virem virtudes, né? Aí a vida fica muito fácil, porque aí a gente está se olhando, né? E quando a gente se olha, o olhar para o outro se torna mais fácil. O olhar para o outro se torna mais leve, né? Uma pergunta fácil. Quem você é nesse momento da sua vida? Você é o protagonista ou você é o antagonista? Se você for o protagonista, você é um protagonista feito Lipe ou você é um protagonista legítimo e verdadeiro? Que sabe quem é, que sabe onde pretende chegar, que sabe a quem pertence, que sabe quais são os seus dons e os seus talentos, que sabe qual é a sua filiação, que sabe qual é o seu pertencimento. Você é esse protagonista ou você é o protagonista igual o Lipe, que está vivendo uma vida aí só feliz, mas continua tateando no escuro e nem se deu conta disso? Ou você é o antagonista, o hard, que já tem consciência que é o hard, que já tem consciência das suas limitações e que já está de forma consciente lutando com o seu inconsciente para conseguir estabelecer suas metas e os seus objetivos, sendo antagonista, querendo se transformar no protagonista, mas de forma consciente, de forma clara, de forma objetiva. Como é que é isso? Quem você é? O protagonista ou o antagonista? O hard ou o Lipe? Responde. Gostaria de saber. Oi, Franciele, bem-vinda. Bem-vinda, Sidney. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo a nossa live de hoje. Olha só, responde essa pergunta para você, não precisa ser para mim. Qual é o momento da sua vida? Quem você é nesse momento? O antagonista ou o protagonista? De que forma? De forma consciente ou de forma inconsciente? De forma estruturada ou de forma bagunçada, que não tem estrutura nenhuma? Observa isso. Volto a falar novamente que o autoconhecimento, ele é a chave de qualquer coisa. É a chave do sucesso na sua vida. Para alcançar qualquer objetivo, você tem que se conhecer. Que uma pessoa que não se conhece, ela não sabe como ela vai reagir diante dessas situações. E a todo instante ela está vivendo aquele ciclo recorrente, vivendo situações que não gostaria de viver, mas continua naquela recorrência, né? É importante a gente ter o autoconhecimento, saber quem somos. Eu vou viver falando nisso. A maioria das pessoas que ela procura um psiquiatra, que ela procura um psicólogo, que ela vem em busca de um terapeuta, eu não tenho agenda. Eu até mais ou menos dia 22 desse mês eu não tenho agenda. Minha agenda eu só vou poder abrir depois do dia 22. Até o dia 22 eu não tenho agenda. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que a maioria das pessoas, elas não se conhecem. E quando a gente não se conhece, a gente não sabe nominar os nossos sentimentos. E quando a gente não se conhece, não sabe nominar os nossos sentimentos, o que acontece? A gente vive na recorrência de situações que a gente não quer e de situações que a gente não gosta. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Tem uma frase que eu acho fantástica e que ela pode, sabe, ela pode, me fugiu a palavra agora, ela pode
elucidar tudo isso que a gente está falando, vamos colocar dessa forma, não é bem essa palavra. Ela pode, enfim, que diz assim, que uma mente que se expande, ela jamais poderá voltar ao seu tamanho original. Quem disse isso foi Einstein. Ou seja, quando a gente expande a nossa mente, mesmo que a gente queira, ela não vai, a gente não consegue voltar ela ao tamanho original. O que isso quer dizer? Que quando a gente se conhece, quando a gente busca se conhecer intimamente, a gente vai expandir a nossa mente de uma forma que mesmo que a gente queira voltar a ser quem a gente era antes, a gente não vai conseguir. Porque a gente vai expandir a nossa mente de tal forma que ela não tem a capacidade de voltar ao tamanho original. Não sou eu que estou falando isso. Foi Einstein que disse isso. Né? E ninguém melhor do que ele para saber o que estava sendo falado, né? Uma mente brilhante. É fato que todos nós somos mente brilhante, porque o que ele tinha, nós temos. Só que ele nasceu com um dom natural. Quando a gente não nasce com esse dom natural, a gente desenvolve esse dom natural. Está lá na pirâmide da evolução. Ambiente, comportamento, habilidades e capacidades. Quando você sai do ambiente, vai para o comportamento, você descobre novas habilidades e novas capacidades, e isso você vai crescendo na pirâmide da evolução. Agora, volto a te perguntar novamente, quem você é? O protagonista ou o antagonista da sua história? Como que você lida com a sua vida? A quem você pertence? Quem você é? Qual é a sua filiação? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Qual é o propósito? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui na vida? Ai, Patrícia, eu não sei. Claro que sabe. Não, eu só trabalho, eu só sou o líder da minha equipe. Ok, esse pode ser o seu propósito, ser líder da sua equipe. Mas como que você está liderando a sua equipe? Como que você está trabalhando com a sua equipe? Como que você está descobrindo talento na sua equipe? Você está sendo aquela pessoa que está massacrando ou você está fazendo a sua equipe que pode ter muitas joias brutas, você está lapidando essas joias brutas para se transformar num diamante? O líder tem essa função de pegar joias brutas e transformar em diamantes. Isso é um propósito. Esse pode ser, se eu sou só um líder de equipe, eu não sou só um líder de equipe. Esse é o meu propósito, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Agora, como que eu posso dar o meu melhor se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei quais as dores que me afligem, se eu não sei quais as mágoas, os ressentimentos, os traumas, se eu não sei sequer dizer se eu estou sendo o protagonista ou o antagonista da minha história. E para vocês que entraram agora, pega a live no início, porque eu explico e dou exemplos do que é o antagonista e do que é o protagonista. E deixo claro que nós somos ambos o protagonista e o antagonista da nossa vida. E que temos momentos em que vivemos como um antagonista e vivemos como um protagonista. E entenda-se, viver como se fosse um antagonista, nós estaríamos sendo contra nós mesmos. Olha que coisa louca, nós estaríamos sendo opositores a nós mesmos. Por isso que é importante entender o significado de tudo aquilo que foi dito, né? Porque o antagonista, se você pegar uma história, uma novela, um livro, um enredo onde existe um antagonista, o antagonista ele é vilão, o antagonista ele está contra o protagonista, o antagonista ele está sempre armando uma cilada para tirar o protagonista do eixo central da história. E se nós somos, em determinados momentos da nossa vida, o antagonista da nossa própria história, nós estamos sendo contra nós mesmos. E por isso que é interessante e importante nós sabermos em que momento estamos vivendo, em que grau
nós estamos vivendo cada um, do protagonismo ao antagonismo, para que a gente possa ter clareza e para que a gente possa ter sabedoria para lidar com as duas situações, sendo protagonista ou antagonista. E mais, dei exemplos. Eu dei alguns exemplos que está lá na Bíblia, que é o livro mais lido e que eu gosto, que é o profeta Elias. Eu também falei de Jeremias, eu também falei de Jonas, que são pessoas que, mesmo sendo protagonistas de histórias maravilhosas, teve momentos onde se tornaram antagonistas da sua própria história. E aí tem um desenrolar muito interessante que eu aconselho vocês lerem, né? Bom, amados, espero de fato ter contribuído com vocês essa noite. Espero de fato que eu tenha conseguido ser clara, que eu tenha conseguido ser objetivo em tudo aquilo que eu falei, que isso possa ter trazido entendimento e conhecimento para vocês, porque é muito importante na nossa história, é muito importante na nossa vida nós sabemos quem somos e que momento nós estamos vivendo, para que a gente possa ter clareza e ferramenta para lidar com todas as situações que a gente está vivenciando, né? Eu tenho pessoas que eu trato, né, que passam pelos processos comigo e são pessoas assim, onde está vivendo um momento de dor extremada. Por quê? Porque não sabem quem é, não sabem a quem pertence, não sabem qual é o propósito na vida. E acabou se perdendo no meio do caminho. Carrega tanta mágoa, tanto ressentimento, que se perdeu. Eu falei há pouco que a gente já é ensinado, né? Desde criança, a jogar as nossas emoções, as nossas tristezas, todo o nosso lixo emocional debaixo do tapete e não olhar para aquilo, né? Não chora, né? Homem não chora, não chora, engole o choro. A gente foi criado assim, principalmente de quem é da década de 60. Quem nasceu na década de 60, a forma de 50, 60, teve essa criação, né? Até acho que na década de 70 um pouco, de não poder responder, de ter que engolir o choro, de não poder se expressar. Foi ensinada desde muito pequena a pegar todo o lixo emocional e jogar debaixo do tapete. Eu tratei de pessoas que não sabiam nem nominar sentimentos. Não sabia o que era dor, o que era tristeza, o que era amargo, o que era ressentimento, o que era ódio, o que era raiva. Não sabia nominar, né? E aí o que acontece? Pega todo aquele sentimento, todo aquele ressentimento, todo aquele lixo emocional, joga tudo debaixo do tapete e deixa lá, né? E pior, quando resolve jogar fora isso, pega tudo e joga fora. E deixa eu lembrar para vocês, a gente precisa levantar o tapete, tirar todo aquele lixo do tapete, separar o lixo e nominar o lixo. Né? Tem lixo para poder jogar cada lixo no seu recipiente, porque tem lixo que tem que ser reciclado e chama-se ressignificação. Tem lixos que não pode ser jogado fora, tem lixo que tem que ser reciclado, tem lixos emocionais que tem que ser ressignificado, porque se você jogar fora, você vai ficar aleijado emocionalmente, vai te faltar um pedaço, vai te faltar algo. Falei também, né, de como que a gente lida com pessoas quando essas pessoas são os hards da nossa vida, né? Se eu não sou um hard, né? Ó céus, ó vida, ó noite, ó azar, mas vivo com pessoas que têm essa característica do hard, porque eu também não posso pegar pessoas importantes da minha vida que têm essas características e jogar fora ou me apartar delas, né? Tem pessoas que dá para fazer isso. Agora, e se é um marido, se é uma esposa, se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão, né? Se é um avô, uma avó, um amigo muito chegado, eu não posso abrir mão, né? Você até pode, mas eu não aconselharia, né? Eu aconselharia entender o processo que a pessoa está vivendo, respeitá-lo e amá-lo do jeito que é.
porque esse é o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor consiste em amar a pessoa do jeito que ela é, com os defeitos, com as qualidades, com as fraquezas, com as tristezas, com os ressentimentos. Esse é o verdadeiro amor. Aquele amor que você olha para a pessoa e fica querendo mudar a pessoa a todo momento, mudar a sua essência para que ela caiba dentro do teu ideal, não é amor. Isso é alimentar seu ego. Isso não é amar. Amar é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Agora, existem pessoas que amam, mas não conseguem conviver com a pessoa que ama. Não consegue aceitar a essência dela e por isso não consegue conviver. E tá tudo bem. Não tem nada de errado. E por isso que é importante você se conhecer. Porque quando você se conhece, você vai saber, olha, a essência da pessoa é assim, ela não vai mudar, ela não vai ser do jeito que eu quero e eu tenho opção. Eu posso amá-la e tê-la perto e tá tudo bem. Eu vou entender que esse é o processo dela, diferente do meu processo e não tem problema nenhum. Ou eu posso amá-la e amá-la de longe, porque eu entendo que eu não vou conseguir viver com essa pessoa vivendo dentro desse processo que ela vive, mas eu entendo que ela é assim, respeito ela, mas eu continuo amando, mas não quero estar perto. Também tá tudo bem. Agora, o que não tá bem? Eu achar que ela tem que caber dentro, ela tem que se deformar para caber no meu espaço e chamar isso de amor. Isso não é amor. Isso é ego exacerbado. Você tem que se tratar. Ah, mas a pessoa não é do jeito que eu quero. Graças a Deus que não é do jeito que você quer. Com certeza você também não é do jeito que ela gostaria que você fosse, né? E tem que entender isso. Tem que ficar claro. Ah, mas eu gostaria tanto que meu marido fosse desse jeito. Ele é assim? Não, não é. Ele vai ser assim? Não, não vai. O que você vai fazer com isso? Ah, mas eu amo ele. Você consegue viver com ele sendo do jeito que ele é? Sem você criar a expectativa dele se transformar aquilo que você gostaria que ele fosse? Consigo, então viva com ele. Não consigo, então não viva com ele. Porque se você não vai respeitá-lo do jeito que ele é e vai querer que ele se deforme para caber no teu espaço, vocês vão ficar um machucando o outro, um destruindo o outro, um magoando o outro. E aí isso não é amor, isso não é respeito. Como eu já disse, é o ego exacerbado. Aí você tem que se tratar. Amar consiste em olhar a outra pessoa com o respeito que você gostaria que ela olhasse para você, com o mesmo carinho que você gostaria que ela olhasse para você, e entender que ela está num processo diferente do seu e aceitá-la do jeito que ela é, né? Amar é isso. Agora, se você quer transformar essa pessoa, se você quer mudar essa pessoa para ela caber naquilo que você chama de amor, eu já vou te falar, vai procurar alguém que você está precisando cuidar dos seus sentimentos. Isso não é amor. Faz sentido isso para vocês? É difícil aceitar as coisas dessa forma. Como que eu faço para aceitar as pessoas do jeito que elas são? Autoconhecimento. Você tem que buscar se conhecer. Porque você tem que saber quais são os teus limites. Porque para você amar outra pessoa, você tem que se amar. Para você respeitar outra pessoa, você tem que se respeitar. Para você entender qual é o limite da outra pessoa, você tem que entender primeiro quais são os seus limites, né? Até onde você pode ir sem você se magoar, sem você se ferir, sem você se tornar algo que você não quer ser, né? Você que tem que saber quais são os seus limites. Por isso que você tem que se conhecer. Porque uma pessoa que não se conhece, ela não sabe quais são os seus limites. Ela não sabe quais são os seus sentimentos. Ela não sabe, né? Você sabe se você é uma pessoa compulsiva? Você sabe se você... Você tem que saber. Você sabe onde estão as ciladas que pode te tirar dos teus objetivos? Se você não sabe, você tem que saber, né? Vou dar um exemplo de um alcoólatra.
O alcoólatra, ele leva muito tempo para aceitar que ele é um alcoólatra, que ele é uma pessoa doente, que ele é uma pessoa enferma. Por que ele leva muito tempo para aceitar que ele está doente, que ele é um alcoólatra? Porque quando ele aceita que ele está doente e ele é um alcoólatra, ele já sabe que ele não pode tomar o primeiro gole. Porque se ele tomar o primeiro gole, ele vai tomar a garrafa inteira. Faz sentido isso para você? Uma pessoa compulsiva por chocolate. Patrícia, eu sou compulsiva. Eu não consigo comer um chocolate. Se eu abro uma caixa, eu como a caixa inteira. Ok, você já sabe que você é compulsiva. Então você não pode ter uma caixa de chocolate na sua casa. O que você tem que fazer? Ah, me deu vontade de comer um chocolate. Comprar um chocolate. Um chocolate, comeu, acabou. Porque se você tiver uma caixa, você vai comer a caixa. Agora, se você não sabe que você tem compulsão por chocolate, a sua casa vai ter caixas de chocolate e você vai continuar comendo caixas de chocolate. E se você quiser viver assim, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas você tem que ter uma escolha, você tem que saber. Né? Eu sou alcoólatra, eu descobri que eu sou alcoólatra, se eu tomar o primeiro gole, eu vou tomar a garrafa inteira. Eu faço a opção de tomar o primeiro gole e vou tomar a garrafa inteira. Eu já sei que eu sou alcoólatra. E eu fiz minha escolha. Observa. Tanto em uma situação como em outra, você está sendo o antagonista ou o protagonista da tua história. E por isso que a gente tem que ter clareza de quem a gente é. Por isso que a gente tem que saber que momento da vida nós estamos vivendo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que você precisa saber quem você é, da onde você veio, para onde você vai, a quem você pertence, quem é a sua filiação. E você só conhece isso no autoconhecimento. Se conhecendo. Se conheça. Se conheça. Isso é o mais importante que eu tenho para te falar. Se conheça. Bom, amados, era isso que eu tinha para trazer para vocês, era esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandam um direct, pode me mandar pergunta, pode me mandar pergunta no WhatsApp. O meu WhatsApp está na bio. Vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês. Não prometo responder na sequência, como eu disse, eu estou com a minha agenda bem cheia. Mas eu prometo que eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Amados, fiquem com Deus, sejam abençoados. Eu quero orar rapidamente pela vida de vocês, se vocês me permitem, para que vocês sejam abençoados, ok? Pedir para vocês fecharem os seus olhos para me liberar uma palavra de vitória sobre a vida de vocês. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu coloco todas as pessoas que estão nos assistindo agora no Teu altar, na Tua presença. Peço também, Senhor, que o Senhor venha abençoar também todas as pessoas que ainda vão ver essa live depois. Peço, Senhor, que o Senhor derrame todas as sortes de bênção sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Tira toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento, tira toda a falta de paz, tudo aquilo, Senhor, que não é proveniente de Ti. Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas e de cada um dos lares dessas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amados e amadas, muito obrigada por vocês terem assistido, por estar comigo até agora. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom final de semana. E olha só, toda quinta-feira nós temos o nosso encontro de quinta. Toda quinta-feira, às 19h38, eu trago um conteúdo aqui e libero para vocês também uma palavra de vitória. Beijo grande, fiquem com Deus e sejam muito, mas muito mesmo, sejam muito abençoados. Beijão, até quinta-feira.